Domingo de eleição, urnas abertas, eleitores já podem votar para todos os cargos na disputa de 2022. E para a gente falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu até aqui e este dia de eleição, tenho o prazer de conversar aqui com a nossa colunista de política, Dora Kramer. Dora, primeiro, muito obrigado por participar com a gente dessa cobertura tão especial. Não, eu é que fico muito satisfeita, porque você sabe, né, Sandro? Adoro comentar esses assuntos. Vamos lá, que hoje o Dora, dia, é, hoje o dia está prometendo. promete e vai longe. Dora, eu queria começar falando de um olhar do eleitor, mas do seguinte tema. A eleição desse ano, ela foi muito marcada pela polarização e na disputa presidencial. A gente não imaginou que ia ser diferente, é uma eleição que vem sendo construída. A gente debate este dia há 4 anos. E tivemos aí uma disputa focada no presidencial, na corrida pelo Palácio do Planalto. Só que o eleitor também vota para os governos, vota para deputado estadual, federal, distrital e vota para o Senado. Olhando pelo viés do eleitor, como você acha que ele viu esta eleição? E esse cenário de prestar mais atenção na disputa presidencial é comum, é tradicional do Brasil ou nestes últimos 4 anos foi maior? Ô, Sandro, é comum, né? Porque é isso mesmo, que a eleição presidencial ela galvaniza todas as atenções. Agora, nesse cenário que a gente tem, que como você bem disse, estamos discutindo isso desde o momento que acabou a outra eleição, né? Uma campanha, ela é oficialmente menor, 45 dias, mas na prática foi uma das maiores campanhas. E exatamente por causa da concentração das atenções nos dois principais candidatos, nos candidatos que estão mais bem posicionados, essa eleição concentra muito mais a atenção nas figuras presidenciais, não é? O que não é bom, porque acaba ficando em segundo plano as eleições para governador e principalmente para o Congresso, que na próxima legislatura, no próximo ano, terá um papel muito maior do que teve até agora. Isso acaba ficando para segundo plano, as pessoas acabam repetindo aquela história, sabe, que não lembram quem votou, depois de, não digo nem 4 anos, depois de meia hora da votação. Então, isso é um fator realmente que acaba prejudicando. Não sei como é que se poderia resolver. Nos Estados Unidos, por exemplo, as eleições presidenciais e as legislativas são separadas, mas aqui são juntas e até quem defenda que todas as eleições sejam unificadas, inclusive as municipais. Eu queria puxar um pouquinho mais justamente esse ponto, Dora, que a gente vem acompanhando e acho que muita gente diz que de forma positiva as pessoas passaram a se interessar mais por política. Muita gente por política partidária, mas também tem gente acompanhando muito mais. Redes sociais estão aí para isso também, acompanhando Congresso, acompanhando o dia a dia de trabalho de parlamentares. Tem o time, como você bem falou, e acho que talvez ainda seja a maioria de pessoas que não vão lembrar em quem votaram, mas tem um acompanhamento maior. Os parlamentares estão o tempo todo nas redes sociais e são cobrados por lá também. Então, talvez a gente tenha um país que acompanha mais política. Mas isso, na prática, tem se traduzido num trabalho mais efetivo, num trabalho mais próximo da população, do Congresso, do Legislativo, ou a gente ainda deixa o Legislativo trabalhar muito solto? Completamente solto, viu, Sandro? Tanto é que você vê, se fosse um legislativo antenado, completamente antenado com a sociedade, você acha que ia ter aprovação de um fundo eleitoral de 5 de reais, que somados ao fundo partidário, a renúncia fiscal decorrente do horário eleitoral dito gratuito, coloca esse dinheiro em torno de 7 bilhões. Você acha que teríamos orçamento secreto? Claro que não. Então, talvez você traz um ponto bem, bem bacana, né? Que esse interesse despertado nessa eleição, por causa das características próprias dela, o interesse na política e a entrada das redes sociais em cena, é possível, sim, que o eleitorado
faça uma vigilância mais estreita e obrigue o parlamento a atuar mais de acordo para aquilo que é uma das suas funções, que é a representação popular. A gente também acompanhou muito, e aí há alguns anos também, o judiciário muito mais presente. E isso também foi marcado nessa campanha. Voltando para a disputa presidencial, o que a gente viu foi muitos candidatos buscando ações na justiça, tentando, ou inicialmente ali impugnar uma candidatura, tentando derrubar a propaganda, pedindo direito de resposta. Pelo menos me chamou a atenção, e a sensação é de que isso está acontecendo muito mais, essa disputa nos tribunais. E voltando para a polarização presidencial, a gente tem dois candidatos que estão se atacando muito. Isso acontece em toda eleição. Mas você tem uma sensação de que faltou discutir mais propostas, que a gente em outros momentos viu mais uma discussão sobre o Brasil do que ataques, ou também continuamos no mesmo cenário de outras eleições? Não, o cenário é mais acentuado. Em geral, é isso mesmo. As pessoas falam em proposta, vamos discutir proposta, mas gostam de ver o que se chama agora de treta, né? Que era antigamente de briga, de ataques, de disputa. Só que nessa tem um outro fator, Sandro, que como a atenção foi muito galvanizada nesses dois personagens, a coisa virou assim, o ambiente virou um ambiente de briga de torcida. E quando você tem torcida, você tem a irracionalidade, a emoção exacerbada envolvida, e é claro que isso prejudica a questão de proposta, porque no geral, geralzão, assim, tá? Estou generalizando. As pessoas ficam mais preocupadas em defender aquele candidato pelo qual elas são mais apaixonadas, porque a palavra é essa, o que nós temos. Eleição é emoção, tem o fator preponderante dessa emoção, mas nessa aqui está a emoção exacerbada. E é claro que nesse ambiente, quem é que quer saber o que o outro pensa? Quem é que quer ouvir? As pessoas não querem ouvir, as pessoas só querem a confirmação do que elas pensam. E é claro, e aí a questão de propostas do que vai acontecer com o país fica, não digo nem em segundo plano, mas fica lá para trás, lá em quinto, sexto lugar, sei lá o quê. Infelizmente. Ô, Dora, eu vou acrescentar uma última pergunta. Você falou do ponto muito importante. Virou uma briga de torcida realmente, e muita gente esperando. Talvez seja resolvido quem vai ser o vencedor, ou os vencedores na disputa presidencial, na disputa para governos, disputa para o Senado sai ainda hoje, para o Congresso também, mas a gente pode ter também outra possibilidade, mais cerca de um mês de disputa presidencial. Na sequência vem Copa do Mundo, vira o ano, é muito cedo ainda pra gente falar que, independente do resultado, as torcidas vão se acalmar, ou a gente vai ter que esperar um bocado mais para saber? É muito cedo para a gente falar. Eu acho que é impossível a gente falar que as torcidas vão se acalmar. Eu acho que qualquer que seja o resultado de hoje, vai continuar. Esse ambiente vai continuar, aplacam um pouco, tá certo? Teremos esse período de Copa do Mundo e tal, mas quando o ano começar, eu acho que o governo, seja ele qual for, primeiro que não vai ter a tradicional lua de mel, né? Um pouco se já não teve lá na eleição do Bolsonaro, onde o fator rejeição estava muito presente, o eleitorado votando e rejeitando muito fortemente os candidatos principais, nesse ainda de maneira mais acentuada. Isso é muito ruim, porque vamos continuar nesse ambiente que eu chamo de ambiente exacerbado. Não tenho a menor ilusão, esperança de que isso vá se aplacar, porque quem perder não vai se conformar quieto. Eu não estou nem falando de contestar o resultado das eleições, mas de dar assim um voto de confiança, aqueles famosos 100 dias, não é? De lua de mel, eu acho que não haverá. Portanto, respondendo objetivamente a sua pergunta, não há a menor chance de melhorar esse ambiente exacerbado emocionalmente. Na minha opinião, acho ruim. Acho ruim
para que se toque um país, porque o Brasil não acaba na eleição, né? E as pessoas estão se comportando como se o Brasil fosse acabar hoje ou, se tiver segundo turno, daqui a 30 dias. Exatamente, o Brasil continua amanhã, o Brasil continua depois do segundo turno. E daqui a pouquinho a gente volta, a Dora Kramer vai estar nos nossos estúdios já com esse resultado, né, Dora? Muita expectativa. Hoje à noite, então, cobertura continua especial aqui na Band News FM. Dora, muito obrigado por essa pitadinha, assim, esse comentário um pouquinho mais cedo. Até mais tarde, Dora, um beijo. Já já estou aí, até mais tarde.